O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, AMP, e prefeito de Pérola, Darlan Schalk, reforça que o projeto do governo federal, na proposta de emenda constitucional 188/2019, que funde os municípios com até 5 mil habitantes e a arrecadação própria, menor de 10% da receita total, não resolverá o problema de caixa das prefeituras e defende que a população seja ouvida sobre o tema. Há 20 anos, antes de eu ser prefeito, o que todo gestor pede a distribuição justa dos recursos. E o Pacto Federativo é isso, porque hoje 66% do que a gente produz vai para Brasília. Em torno de 20% para o Estado, nós sobramos aí com 14%. Somos brasileiros paranaenses, mas moramos numa cidade, ficamos com o bolo menor. E assim, o projeto do governo, em condição de, representando meus colegas prefeitos, no primeiro momento até para a população, a primeira informação, não, tem que cortar mesmo, enxugar custo. Mas eu vim aqui, Reginaldo, para explicar que a matemática não é bem assim. Exemplo, você vai cortar custos, você vai tirar o salário do prefeito, do vice e dos vereadores. Acabou. A Câmara, beleza. Mas e a máquina pública? Essa é a pesada. E os funcionários concursados, que têm estabilidade por lei, vai repassar para o outro município? Então, a seguinte situação. Hoje, vou colocar um exemplo claro aqui. Pérola, no município tem mais de 5 mil habitantes, tem em torno de 13, 14 mil habitantes, e a nossa querida vizinha Esperança Nova, do meu amigo Periquito. Tá bom, vai acabar o município, não vai ter prefeito, vice e vereadores. Mas e os 180 servidores públicos concursados de Esperança Nova? Então o projeto não prevê isso. O meu município não comporta receber esses servidores. A pergunta que fica para o governo federal, ele vai dar o dinheiro que hoje Esperança Nova, ele manda para a Esperança, para a Pérola, para poder absorver esse município? Isso não tem previsão. Então, da mesma maneira que ele fala de algo num projeto de lei, ele está fazendo com que os municípios se ferem a lei de responsabilidade fiscal, porque eu vou estourar o teto de gastos. E é importante passar para a população, Reginaldo, assim, uns dados muito importantes. Mas só vamos acabar com os municípios de menos de 5 mil habitantes que não têm 10% de receita própria. Então, eu vou te dizer um dado aqui, viu, Tatu? 82% dos municípios do Brasil não atingem esse índice. Não são só de 5 mil habitantes. Inclusive, tem capital. Capital de Roraima, Boa Vista, não atinge esses 10%. Por quê? Porque na Constituição Federal de 88, o governo federal falou que a receita própria do município de impostos era IPTU, ISS, ITBI e Imposto de Renda. Impostos. Então, desses impostos, os municípios têm parte. Detalhe, o próprio governo criou uma manobra depois. O que é a contribuição sobre o lucro líquido do empresário? É o imposto de renda. Ele não está pagando uma contribuição sobre a renda, sobre o lucro? Só que se o governo chamasse de imposto, ele tinha que dividir com os municípios e com os estados. Então, empresário, todos os recursos de contribuição e taxa que vocês pagam, nenhum fica para o município. Vai tudo 100% para o governo. Aí o que o governo federal faz? Não o governo Bolsonaro, os governos anteriores. Quando ele quer fazer um benefício para as montadoras de veículos, ele vai lá e dá um desconto no IPI. O IPI é imposto, ele tira dos municípios. Aí quando ele quer fazer caixa, ele vai lá e aumenta a contribuição social, aumenta a PIS, COFINS, que daí é 100% dele. De acordo com o projeto, as cidades têm até 30 de junho de 2023 para alcançarem o valor de arrecadação estabelecido pelo governo federal para garantir a sua autonomia. Caso isso não ocorra, a partir de 1º de janeiro de 2025, serão incorporadas por outros municípios, até o limite de no máximo 3. Para isso, os prefeitos estão se mobilizando para convencer os deputados de não aprovarem esta proposta. Aí agora entra no projeto. O que nós queremos há muito tempo? A distribuição justa. A Alemanha tem município de 800 habitantes, mas a distribuição é justa. E o governo federal disse isso, mais Brasil e menos Brasília. 66% do que a gente produz vai para Brasília. E agora eu vou dizer mais outras coisas muito importantes, para aqueles que no primeiro momento, tem que acabar mesmo. O que sustenta o Brasil hoje? O agronegócio. Ele está usando um único índice de imposto urbano para acabar com esses municípios, mas esses municípios, na maioria, é a receita rural, é o alimento. O que nós vamos fazer com essa população? Vamos levar para a periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro? Como é que funciona? E aí essa receita, essa riqueza que é gerada nos pequenos municípios, não é computada. Você sabe por quê? Porque aquele litro de leite que apresenta numa nota de produtor rural, ele gera ICMS, e esse dinheiro vai para o Estado, não fica para o município. O Estado devolve 25%. Então aí é fácil para eliminar. Você não computa aquilo que ele gera de riqueza, mas computa aquilo que ele não tem receita própria. Mas ele não tem receita própria porque o próprio governo faz com que prefeitos e vereadores vá para Brasília com o pires na mão pedir recursos daquilo que é nosso.
Na região da MRIUS, os municípios de Cafezal do Sul, com 4.266 habitantes, Esperança Nova, 1.852, Alto Paraíso, 3.037 e Brasilândia do Sul, com 3.045 habitantes, seriam extintos. A associação acha esse projeto, com estudos, a Associação dos Municípios do Paraná, todas as associações do Brasil, mais a Confederação, nós vamos devolver para o governo, para que ele explique isso, porque o presidente não tem o poder sozinho de fazer isso, tem que ir para o Congresso. E essas perguntas vão chegar nos deputados. A hora que vinha, eliminou lá a cidade, mas a hora que vinha para o município vizinho, como é que fica essas despesas? Porque o prefeito da cidade que vai receber isso não vai querer receber se não tiver o dinheiro para pagar. Enfim, então ela é um projeto onde, politicamente, o que você escuta, antes de ouvir tudo isso que eu te disse aqui, é fácil ser a favor. Não, tem que acabar mesmo. Mas eu deixo uma outra pergunta, o meu amigo Tatua. Qual o patrimônio que se tornou município que piorou a qualidade de vida das pessoas? Qual? Vou dar um exemplo do município que não tem menos de 5 mil habitantes. Perobal. Pertencia a quem? Ao Moarama. O Moarama tem rede de esgoto. Perobal também tem. Mas se Perobal pertencesse ao Moarama, o percentual de esgoto que tem Perobal hoje, seria feito ali ou seria feito em Moarama? Segunda situação, o município atende a saúde pública todo mês. Então, X número de pessoas em Perobal é atendido. Se fosse só o município de Moarama, essas pessoas de Perobal que são atendidas hoje, elas estariam atendidas em Moarama ou elas estariam na fila de espera da saúde de Moarama? Então, veja bem, as pessoas estão próximas do vereador e do prefeito. Se o prefeito não faz nada, gente, se o prefeito é ruim, se o vereador é ruim, é com o voto que você vai eliminar ele. Tira fora, valoriza o seu voto.